com a vida recentemente, então eu decidi que eu ia fazer uma coisa que eu gostava muito quando era criança, que era assistir Hora de Aventura. Camisetinha aqui, enfim. Eu cresci com Hora de Aventura. A Hora de Aventura lançou em 2010. Na época, eu ainda não tinha completado 10 anos, eu ainda tinha por volta de uns 9 anos. E quando eu parei e comecei a assistir desde o começo, eu comecei a perceber o quanto Hora de Aventura era algo bobinho e sem muito significado. Só que com o passar do tempo, a história foi ficando cada vez mais complexa e cada vez mais intensa e mais profunda. Eu comecei a refletir isso com base na minha própria vida também, comparando o desenvolvimento da série com o meu desenvolvimento pessoal. Quando a Hora de Aventura começou, eu era apenas uma criança, sem muitas preocupações, assim como o Finn, no começo do desenho, que ele era também só uma criança sem muitas preocupações na vida. A Hora de Aventura começa com o Finn tendo 11 anos, e o único objetivo dele é ir para suas aventuras com o Jake, derrotar monstros e salvar princesas, sem muito uma história por trás, nem muito motivo. Muitas das vezes os monstros apresentados não tinham motivos pelos quais eles faziam essas coisas e nenhuma aprofundação de história, eles só iam lá, resolviam aquilo no mesmo episódio e depois acabava como se tivesse tudo bem, como se não tivesse mais nenhum outro problema na vida deles e o próximo episódio ia ser assim. Cada dia um monstro diferente, cada dia uma princesa diferente salva, e eles não iam ter consequências futuramente com isso. E eu acho que pra muitas crianças da infância também foi assim. Em vez da luta com os monstros, eram as brincadeiras na rua, ou até mesmo dentro de casa, com coleguinhas, a ida na escola. A época da infância geralmente não se pensa muito nas consequências para o futuro, nem nos motivos pelo qual a gente faz as coisas. Nós só brincamos porque nós temos que brincar, porque é divertido brincar. Assim como a Finn achava que era divertido enfrentar monstros. Só que com o passar dos episódios as coisas foram mudando. O Finn percebeu que não era só lutar com monstros. Esses monstros também poderiam ter seus problemas. Tinha toda uma história por trás para eles terem feito aquilo ou não. Então o Finn aprendeu que não era só ir lá lutar com os monstros, ele tinha que resolver as coisas às vezes não na base de porrada, mas sim num diálogo ou tentando resolver seus próprios conflitos internos. Isso vai acontecendo com a gente também. Conforme a gente vai crescendo, não vai sendo apenas só o brincar, vai surgindo outros problemas, nós vamos tendo que encarar as coisas de uma forma um pouco mais madura. Esse amadurecimento é cobrado pro Finn conforme os episódios vão passando, as pessoas vão esperando que ele tenha um caráter mais maduro, tem ações mais maduras, mas às vezes nem ele sabe como é ser maduro. O que é ser maduro? Como que eu ajo sendo maduro? Isso acontece com a gente. A gente vai crescendo, mas ninguém ensina a gente a ser maduro. Nós temos que ir aprendendo. E nesse processo de aprender, a gente vai errando e acertando. Mas vai passando tudo tão rápido que a gente nem percebe quando os episódios eram bobinhos até o momento que a coisa ficou séria, que os episódios têm toda uma linha de história, tem todo um contexto por trás e várias coisas que poderiam influenciar e afetar no futuro dos personagens, assim como a nossa vida. A gente vai passando a vida, a gente não vai percebendo. E lá pra frente que a gente percebe que algumas coisas trouxeram consequências para o presente e podem trazer consequências para o futuro. E nós temos que começar a pensar nessas consequências e se preocupar com isso. Coisa que a gente não precisava antigamente. Antigamente era só lutar com monstros. Era só uma brincadeira de criança. Um grande exemplo do não é só lutar com monstros é o Rei Gelado. O Rei Gelado é apresentado pra gente como apenas um personagem vilão e meio com problemas que a gente não entende. Ele só é meio maluco por princesas e a gente não entende. A gente só fica, ele é assim e tá tudo bem. Na verdade não tá tudo bem. O Finn vai lá, luta com ele e é isso, acabou. Aí outro dia ele vai ter que lutar com o Rei Gelado de novo e vai ficando nesse ciclo e nesse ciclo. Mas a gente nunca tinha parado pra pensar na real história do Rei Gelado até ser mostrado isso num episódio. É o momento onde conta toda a história que, na verdade, o Rei Gelado era um cara chamado Simon. E que ele não era daquele jeito, ele foi transformado pela coroa. Quanto mais ele usava a coroa, mais os poderes do gelo falavam com ele e transformavam ele no Rei Gelado. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo isso também. Às vezes, uma pessoa que você achava que era um monstro tem toda uma história por trás e você vai descobrindo isso. Às vezes, a história, ela é um motivo, mas ela não justifica as coisas. Mas saber da história por trás é sempre mais fácil para a gente poder encarar as coisas. E assim que o Finn descobriu sobre essa história do Rei Gelado por trás, ele ficou um pouco mais atencioso. Não é atencioso a palavra. Ele não só ia lá e batia no Rei Gelado e pronto, porque ele raptava princesas.
Não, a história de Hora de Aventura foi começando a mostrar o Rei Gelado muito mais como alguém que precisava de ajuda do que alguém que simplesmente eles iam lá bater e não ia adiantar nada. Isso a gente vai aprendendo na vida. Às vezes a gente acha que tudo vai se resolver só com agressão, mas se a gente entender o motivo pelo qual aquilo está acontecendo, a gente pode transformar isso ao nosso favor ou ajudar alguém. Às vezes personagens na nossa própria vida que não teriam tanto significado, que a gente não se importaria muito, têm um background muito maior do que a gente imagina. E a gente só não para analisar as coisas. E a gente vai crescendo sem se questionar sobre as coisas e vai seguindo a vida. Porém, quando a gente começa a ter maturidade para encarar as coisas, a gente vai percebendo os outros sinais, essas coisas que tem por trás. E vamos entendendo a importância das coisas, que não é simplesmente chegar e bater no monstro. O monstro tem todo um background, tem toda uma história por trás. Muitas das pessoas que acompanharam Hora de Aventura fielmente na época que estava sendo lançada e tudo mais, viram muitos dos conflitos do Finn, os relacionamentos dele, o qual a maioria foi muito desastrosa, paixões não correspondidas e paixões que deram erradas, por ele ter errado também. Mas é mostrado como no futuro ele vai olhando para esse erro e ele vai tentando corrigir, ele vai tentando deixar essas coisas tóxicas que tem dentro dele para trás. Todo o final do relacionamento dele com a Princesa de Fogo foi um tanto conturbado por causa de uma ideia maluca que ele teve na cabeça que não fazia nem sentido, e ele ficou, vou arriscar tudo e foda-se. Quando ele poderia apenas ter parado, pensado melhor e ficado pedindo um conselho pra alguém, sei lá, um conselho pro Jake, pensado um pouquinho melhor nas coisas. Obviamente, no futuro, ele vai percebendo o quanto que isso foi errado e vai tentando mudar como pessoa, porque ele realmente ainda era uma criança. Ele estava crescendo, ele estava amadurecendo, e o importante foi que ele parou e ele refletiu que ele fez foi errado, e ele tentou se tornar uma pessoa melhor. Isso não acontece muito com as pessoas erram. O problema é se as pessoas não tentarem buscar uma solução depois, não buscarem melhorar. Outra prova disso é o relacionamento entre a Marceline e a Princesa Jujuba. Já viram aquela famosa frase, pessoa certa no tempo errado? O que eu vejo muito no relacionamento delas é essa frase, pessoa certa no tempo errado. Isso é pro pessoal que assistiu Obsidian. Quando a Marceline e a Princesa Jujuba se conheceram, a Marceline ainda tinha todo aquele ódio guardado no coração dela pelo fato de ela ter sido abandonada pela mãe, pelo menos era isso que ela acreditava. O pai dela ser um completo babaca e ele não demonstrar que se importava com ela, o que acabou criando um grande daddy issues. E o fato de Simon ter ido embora por causa que a coroa estava corrompendo a mente dele. Então ela tinha muita mágoa, tinha muito ódio no coração, ela era uma pessoa que tinha muita raiva. Ela fala isso, que ela tinha muita raiva. E a Princesa Jujuba também tinha seus problemas. Ela queria só saber de crescer no Reino Doce, resolver os problemas de todo mundo, sem parar pra ter um tempo dela. Assim como a Marceline fala pra ela num episódio. Pensa na sua vida como uma pizza. Só uma parte dessa pizza tem que ser o trabalho. Outra parte é o resto da sua vida. Imagine a pizza. Only half should be business. The rest should be personal. Personal pizza. E ela não tinha isso. Na verdade, até grande parte de Hora de Aventura, ela não tem isso. É só trabalho, 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 focar no seu reino, focar em meio que controlar os seus cidadãos também, porque, né? Princesa Jujuba também não é uma flor que se cheire, enfim. Nenhuma das duas era madura o suficiente para estar naquele relacionamento. Isso acabou cada vez mais estragando ele, transformando em algo que nenhuma das duas podia mais suportar, até que as duas chegaram ao seu limite e terminaram daquela forma que foi algo raivoso e doloroso. Tudo isso por falta de maturidade e comunicação. Uma coisa que nós vemos muito em Hora de Aventura é essa falta de comunicação entre vários personagens. Isso é muito comum na nossa vida, muito comum enquanto a gente cresce. As pessoas geralmente acabam perdendo amizades, romances, até família, por falta de comunicação, por faltar de sentar com as pessoas e conversar sobre seus sentimentos e tentar resolver isso de uma maneira mais clara. Uma das pessoas pode até estar tentando, mas a outra se nega. E isso vai quebrando as relações. Vai tudo se quebrando até que não sobre nada. Quando a Marceline e a Princesa Jujuba se reencontram, mostra toda aquela mágoa que as duas ainda têm pelos primeiros episódios. É aquele episódio onde a Marceline tenta ajudar o Finn a sair com a Princesa Jujuba. Aquele episódio que é o que faltava, onde a Marceline canta aquela música Sou Seu Problema. Acho que, nossa, essa música foi um marco na vida de tanta gente. Nossa, galera, essa música me impactou. Eu de 11, 12 anos estava lá assistindo impactado, viu? Mas com o passar dos episódios, elas vão mudando nessa comunicação e dá pra perceber até mesmo, tipo, quando elas são personagens secundárias, elas não têm muitas falas, que elas vão ficando cada vez uma mais próxima da outra. Até o ponto que elas se tornam amigas. Spoilerzinho para o último episódio.
Chegando no último episódio, que nós temos todo aquele sentimento das duas voltando à tona, que é quando a Marceline tenta impedir a princesa Jujuba de ir para a guerra. Porque ela sabe que guerra não vai levar a lugar nenhum. Ela mesma disse, eu já vi uma guerra antes, eu não quero ver uma guerra novamente. Isso não vai dar em nada. Mas ela não consegue impedir a princesa Jujuba. Então, no meio da batalha, quando a princesa Jujuba é atacada, a Marceline vai lá, mas não consegue chegar a tempo de proteger ela. Então, ela acaba descontando a raiva e a mágoa no bicho que tinha atacado a Jujuba. Mas, plot twist, a Jujuba obviamente sobrevive, porque a armadura dela tinha um escudo protetor, alguma coisa assim. E é aí onde os sentimentos das duas vêm à tona realmente, e a Marceline fala que ela ficou tão preocupada em perder a princesa Jujuba, ficou preocupada em não estar ali com ela, de não conseguir proteger ela, de perder ela da vida dela. A princesa Jujuba fica tipo, ei, tá tudo bem, nada nunca vai acontecer comigo, eu tô bem, eu consigo ficar bem. E aí um momento fofinho onde elas se beijam e todo mundo surta. E é nesse momento que a gente percebe que tudo que faltava para elas era apenas ter esse diálogo, esse lance de sentar e conversar, tipo, eu me preocupo com você, sabe? Era só isso que faltava entre as duas. Era o que faltava entre as duas. Caramba, fiquei arrepiada que eu arrepiei. A próxima vez que é mostrado mais elas em Obsidian, que é um OVA. Ele é todo focado na Marceline e na princesa Juba, mais especialmente na Marceline, e no que aconteceu entre as duas no passado, onde é explicado muito mais sobre a história das duas. E dá pra ver o amadurecimento das duas nesse ponto. Em uma das duas invade o espaço da outra, mostra também que a Marceline cresceu. A Marceline não é mais aquela adolescente raivosa com ódio de tudo e achava que não tinha solução pra nada. Ela parou pra analisar seus sentimentos e ela parou para não deixar seus sentimentos transbordarem. Mas é que muitas vezes não somos ensinados. Não somos ensinados isso na escola, não somos ensinados isso na família. E às vezes só o tempo vai ensinando a gente, nem isso, né? Terapia é importante, é isso que eu falo. Cada personagem de Hora de Aventura vai crescendo, de pouquinho em pouquinho a cada episódio. E quem cresceu assistindo Hora de Aventura, cresceu junto com esses personagens, foi vendo o desenvolvimento deles e foi crescendo junto com eles. Hora de Aventura teve uma grande importância no meu crescimento como pessoa. No começo de Hora de Aventura, quando lançou, eu era só uma criança que não se preocupava com as coisas. Quando Hora de Aventura terminou, eu já estava saindo do ensino médio e eu tinha tudo para me preocupar. Então, Hora de Aventura foi crescendo e a gente foi crescendo junto. Por isso que eu acho que é tão nostálgico agora, em 2022, estar assistindo Hora de Aventura de novo. Porque eu consigo parar, assistir os episódios e lembrar das coisas que eu estava passando. Ver o meu crescimento como pessoa nos personagens, porque eles cresceram junto comigo. Consigo assistir os episódios e ver o crescimento dos personagens e me identificar, porque eu cresci junto com Hora de Aventura, eu cresci junto com os personagens. Então acho que é por isso que tem algo tão nostálgico em Hora de Aventura, pelo menos pra gente que é de 2000, 1999, 2001, mais ou menos esses anos por aí, que cresceram assistindo Hora de Aventura e foram crescendo junto com os personagens, tinham idades parecidas com os personagens, então a gente foi crescendo e foi vendo eles na gente. Esse é um dos motivos pelo qual eu amo tanto Hora de Aventura. Ok, esse vídeo ficou muito viajado, eu sei, gente, é porque eu tô com isso na cabeça desde que eu comecei a assistir Hora de Aventura. Eu tô numa fase da minha vida que eu tô pensando muito na vida. Então eu achei que seria legal fazer um videozinho assim, só falando coisas aleatórias sobre o que eu penso. Porque, sei lá, às vezes eu acho que é importante compartilhar os sentimentos assim. Por mais que seja uma coisa que faça sentido pra mim, talvez não vá fazer sentido pra outra pessoa, eu sinto que é necessidade de compartilhar, porque sentimentos são sempre bem-vindos. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, não sei se foi muito útil, se fez você refletir sobre a sua vida também, mas né? Minhas redes sociais estão todas no linkzinho aqui embaixo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo, porque é um canal pequeno e ajudaria muito se você fizesse isso. Muito obrigada por terem assistido, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Bye bye! A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake, seu amigo Finn, diversão é aqui, hora de aventura! Essa foi a introdução mais estranha que eu já fiz na minha vida.